Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao segundo episódio de como investir como empresa, sendo que também é possível investir como um investidor normal. Antes de mais, quero agradecer à Mintos por apoiar este vídeo e por esclarecer as minhas dúvidas de forma a sentir-me confiante ao investir com a minha empresa. Muito bem, então no primeiro episódio foi ensinar como criar uma conta. Para uma empresa é mais burocrático, por isso leva mais tempo e por isso ser necessário utilizar quase o primeiro episódio inteiro a explicar passo a passo tudo aquilo que eu necessitei para criar uma conta para a empresa, também, e o tempo também que demora, mas para o investidor normal é super simples e também muito mais rápido. Agora, eu para além de ter ensinado como criar uma conta, também fiz o depósito de 10 mil, tal como podes ver. Por isso, neste segundo episódio é ensinar, pelo menos segundo o meu conhecimento, onde eu vou investir utilizando dinheiro da minha empresa. Dinheiro este que está parado na conta da minha empresa e, portanto, eu fiz este depósito no episódio passado e agora estão aqui os 10 mil. Por isso, para começar e mostrar também qual será o meu investimento, eu primeiro quero colocar aqui manter disponível 9 mil. Ou seja, neste primeiro episódio eu apenas tenciono investir 1000. Ou seja, eu quero otimizar o meu investimento e sei que neste episódio não vou conseguir atingir o ponto de otimização. Ou seja, é ao longo dos vários episódios que vou tentar atingir realmente aquilo que me sinto confortável para o meu perfil de investidor e então obter o máximo de rentabilidade que eu conseguir para o nível de segurança que me sinta confortável. É por isso que neste episódio eu quero investir apenas 1000 e para investir 1000 e se o AutoInvest estiver ligado, então eu tenho que salvaguardar estes 9000 que irão estar disponíveis na conta. Ok? Portanto, este é o primeiro passo. Depois, antes de passarmos ao passo seguinte, lembro mais uma vez que sim, é possível investir como empresa e que estamos abrangidos pelo Fundo de Compensação para Investidor de 90% até 20 mil euros também. A Mintos também está registada e supervisionada pelo Banco Central da Letónia. Portanto, se formos aqui firmas de investimento, conseguimos ver aqui alguns Mintos. Está aqui Mintos Marketplace, é esta e está registada. São poucas as que estão, está bem? Mas eu dou principal importância àquelas que têm a licença. Depois, o investimento que eu vou fazer é em notes, ou seja, é uma agregação de empréstimos. Portanto, no fundo, o investimento vai ser em empréstimos, mas é uma agregação de vários empréstimos. Atenção que as notes, que são esta agregação de vários empréstimos, é um instrumento financeiro regulado também. Portanto, é abrangido pela segurança dos mesmos e já vamos ver isso. Agora, relativamente à classificação, eu maioritariamente vou preferir ter aqui um baixo risco relativamente a estas notes, ok? Este instrumento financeiro regulado, e por isso vou-me afastar principalmente daquelas que têm um risco elevado, que é a partir de 4.4. Estas é apenas se me compensar o risco. Por exemplo, se houver uma 7.0 ou 7.2 que apresenta uma elevada rentabilidade e só está um bocadinho abaixo da 7.5, eu ainda vou conseguir ponderar também, mas principalmente aquelas que eu vou estar mais atento é entre 7.5 a 10, sendo que 10 são, segundo a classificação da Mintos, as mais seguras. Depois também vimos as taxas e as comissões no episódio passado e assim sendo eu vou começar com o meu investimento. Agora, acontece que a Mintos, no canto superior direito, tem aqui uma opção que é campanhas, que periodicamente algumas empresas que emitem estes empréstimos estão a oferecer uma campanha de cashback, ou seja, o que for, que possibilita obter uma rentabilidade superior. No entanto, eu vou estar muito atento porque se estas empresas tiverem um risco elevado, então eu não quero saber da campanha, como é óbvio. Pronto, de qualquer modo, eu vou aqui a investir e eu vou estar apenas interessado onde diz empréstimos. Porquê? Porque ao clicar aqui em empréstimos, o que é que vai aparecer? Vai aparecer isto em primeiro lugar, do qual diz que investir em empréstimos, no caso da Mintos, ok, que são as tais notes, são instrumentos financeiros regulados, portanto aqui já existe uma maior proteção associada e depois, pronto, diz investimento simplificado e diversificação do investimento a nível mundial. Pronto, está aqui o FEC, etc. e formas de investir, por isso existe automática, manual e à procura. De qualquer modo, o primeiro passo vai sempre preencher e completar o perfil de investidor, ok, por isso vou iniciar a avaliação, mas isto é para mim, portanto eles vão começar a fazer perguntas e eu vou respondê-las. Tu tens que responder para o teu caso, para o teu perfil, ok? Então a primeira pergunta é: quais são os objetivos da sua entidade para investir em empréstimos? Então, da minha entidade é o aumentar o valor do meu capital, que eu quero aumentar os meus investimentos de forma constante ao longo do tempo. Pronto, isto é para mim. A segunda questão é relativamente ao perfil de risco, portanto o meu perfil de risco ou é risco médio, retorno médio, ou então risco substancial, retorno elevado, que é para obter retornos acima da média, mas estou disposto a arriscar a perda parcial do capital. Pronto, isto é para mim e vou continuar. Depois, a terceira questão é: como reagiria a entidade se o valor da sua carteira de investimento caísse 20% num ano? No meu caso, eu não ficaria muito preocupado, pois as perdas a curto prazo são uma parte normal do investimento. Continuar. Depois, na quarta questão é: durante quanto tempo a entidade prevê de ter os seus investimentos em empréstimos? É assim, os meus investimentos são todos para longo prazo, por isso seria um prazo superior a 5 anos, eu não sei se seria mais 10 anos, mas pelo menos 5 a 10 anos é de certeza, por isso continuar. Depois, qual é que é a minha idade? Qual é o seu grupo etário? Então, entre os 25 e 34, porque eu tenho 28 anos.
Depois temos aqui uma questão: tem um diploma de ensino superior ou um certificado de ensino superior? Sim, na área de economia ou finanças. Pronto, continuar. Depois, tem experiência profissional no setor financeiro? A maioria dos casos vai ser não. No meu caso, como eu não presto serviços de investimento, então sim, numa função não relacionada com a prestação de serviços de investimento. Continuar. Depois, como classificaria os seus conhecimentos sobre o investimento em empréstimos? Eu vou colocar para o meu caso: eu tenho excelentes conhecimentos, e continuar. Depois, qual é a sua experiência de investimento nos seguintes ativos? Tempo de experiência, então no meu é definitivamente mais de 2 anos. Número de transações nos últimos 12 meses, e isso é tantas, mais de 50. Montante total das transações nos últimos 12 meses, sim, está definitivamente entre os 25 mil a 100 mil. Pronto, depois temos aqui obrigações, ações e outros investimentos que eu não vou adicionar experiência. Porquê? Porque no caso da Mintos, eu só tenho interesse em investir em empréstimos, está bem? Se eventualmente tiver interesse em investir em obrigações, ações e outros instrumentos, então eu depois preencho essa experiência. Para já, eu só quero investir em empréstimos, por isso eu vou preencher isto. Continuar. Aliás, pelos vistos, obrigam-me a adicionar aqui a experiência nos restantes. Pois, escolha uma das opções acima. Está bem, pronto. Então vamos lá por a minha experiência. Obrigações também mais de 2 anos. Pronto, também é mais de 7 transações. Montante total também entre 25 mil a 100 mil. Ações, tempo de experiência mais de 2 anos. Número de transações mais de 25. Aqui já montante superior. Outros instrumentos, a tempo de existência mais de 2 anos. Aqui estamos a falar de derivados, stock options, etc. Mais de 25. Montante, ok, se calhar aqui derivados é menor, portanto até 25 mil. Pronto, continuar. A seguir vamos testar os seus conhecimentos sobre como investir. Foi isso que questionaram. Pronto. Investir num empréstimo com 12% de retorno é mais ou menos arriscado do que investir num empréstimo com 8% de retorno. Então, eu acho que isto qualquer um consegue responder. O risco é maior para o empréstimo com 12% de retorno. De qualquer modo, eu estou para o meu perfil, para o meu caso. Também tu tens que colocar segundo o teu conhecimento que riscos de crédito se aplicam ao investimento em empréstimos na Mintos. Então, aqui eu acho que também é óbvio, aplicam-se quer o risco de crédito do mutuário, quer da instituição de crédito. Pronto, continuar. Como funciona a obrigação de recompra? Então a primeira resposta é: o mutuário compromete a não se atrasar mais do que 60 dias nos pagamentos. Isto, apesar de ser verdade, não é a pergunta que estão a fazer, é como funciona a obrigação de recompra. E a resposta correta, a meu ver, é esta: a instituição de crédito é obrigada a recomprar os empréstimos se os reembolsos do mutuário tiverem um atraso superior a 60 dias. Atenção que não é Mintos, é a instituição de crédito. Portanto, aqui continuar. E os fluxos de caixa provenientes de investimentos em empréstimos são garantidos. E aqui, a meu ver, a resposta é que os empréstimos podem ser reembolsados antecipadamente ou prolongados. Consequentemente, os fluxos de caixa também podem sofrer alterações, porque se entretanto eles prolongarem, então acontece que, pronto, aquele período que está em atraso também sofre e tem que pagar juros, ou seja, capitaliza sobre aquele atraso. Ok? Pronto, continuar. O que acontece se investir numa moeda estrangeira e esta perder valor? Então, aqui acho que também é óbvio, para mim, não é? O retorno do investimento diminui após a conversão para a moeda nacional. Continuar. Que tipo de entidade jurídica representa? Aqui é um bocadinho estranho a terminologia que eles utilizam, mas pronto, acredito que seja uma holding pessoal. A entidade jurídica tem um valor patrimonial líquido positivo? Sim, tem. Continuar. A entidade jurídica pode cobrir as suas responsabilidades? Sim, pode. Continuar. A entidade jurídica depende de investimentos financeiros para cobrir as suas responsabilidades? De modo algum. Continuar. Qual é a principal fonte de dinheiro que a sua entidade pretende investir na Mintos? Então, no meu caso, é património líquido, porque eu tenho dinheiro em caixa que está praticamente parado, está bem, e antes de estar parado sem rentabilizar nada, então eu quero rentabilizar algum. Continuar. O investimento sustentável é importante para a sua entidade jurídica? Sim. Que fatores são importantes para si em matéria de sustentabilidade? É sim, para mim isto é importante, não é? Que é o Environment, Social and Governance, mas não sei se eles vão proibir alguns empréstimos para eu colocar sim, está bem? Porque se eles limitarem apenas àqueles que têm todas estas condições validadas, então pode-me prejudicar. Eu vou colocar por enquanto não, está bem? E continuar. Resumo. Veja que os produtos estão disponíveis para si depois de enviar as suas respostas, para garantir que os produtos oferecidos correspondem à sua situação individual. Reveja as suas respostas mais uma vez antes de continuar. Se a situação mudar, não se preocupe, pode atualizar as suas respostas a qualquer momento. Até 2 envios por mês. Também, ou seja, se entretanto não tiver as opções de investimento que eu quero, então eu posso alterar isto. Até 2 envios por mês. Enviar respostas e está feito. Agora vou clicar em ativar a sua carteira. Muito bem. Agora, e mostra-me isto tudo. Agora, eu vou perder aqui algum tempo para estudar mais um bocado sobre isto, também porque esta página ainda não me tinha aparecido e eu vou ter que averiguar melhor. E assim que tiver uma confirmação do que eu considero mais indicado para o meu perfil de investidor, eu já irei continuar e partilhar contigo então qual será o meu investimento. Muito bem, eu já voltei passado algumas horas porque estive a averiguar qual poderia ser a melhor estratégia de investimento para o meu perfil de investidor, está bem, segundo os meus objetivos e também sem conhecimento financeiro nem recomendação de investimento. No entanto, aquilo que eu vou partilhar contigo provavelmente não vais encontrar em nenhum lugar na internet. Porquê? Porque eu também procurei por estratégias de investimento aqui para Mintos
relativamente a estes empréstimos, mas tudo o que encontrei foi lixo. Por exemplo, eu vou-te mostrar este site. Aqui que eles mostraram a destacar, por exemplo, esta que tem uma classificação baixa e também tem um risco de default bastante elevado. Mesmo aqui o gráfico que fizeram está péssimo. E quando eu digo o gráfico é tendo em consideração a classificação para a taxa de juros, está bem? Estás a ver aqui o eixo do X e do Y e aquilo que está no canto superior direito supostamente é aquilo que seria melhor segundo este site, mas não é, está bem? Porque tem-se ter outros fatores em consideração e tanto este site como muitos outros são péssimos. Pronto, eu só queria que tivesses cuidado quando procurasses um tipo de estratégia de investimento na Mintos, que aqui há várias coisas a ter em consideração. Primeiro, quer que tenhas uma noção que existe este tipo de empréstimos, também isto vimos ainda na primeira parte, ou seja, empréstimos pessoais, penhoras, créditos agrícola, mas nada disto interessa porque o que tens que ver é não só a classificação, como também a probabilidade de incumprimento, ok? E isso tem-se que ir empresa a empresa, ou seja, a cada landing company, por isso deu-me bastante trabalho, mas eu cheguei aqui a uma conclusão e depois vou apresentar também esse documento. Portanto, depois de preencheres aquele questionário, agora aqui na visão geral já te aparece esta página e depois ao clicares investir em empréstimos vai-te aparecer novamente isto, ok? Isto aqui. E atenção, clicar em criar portfólio ou clicar em portfólio pronto a utilizar é a mesma coisa. Isto basicamente é um atalho para teres pronto, as coisas de forma automática, já um portfólio pré-definido, que não está nada otimizado, por isso é uma solução bastante simples para quem não percebe nada disto e assim já começa a investir automaticamente com base nas definições padrão que eles têm, tá bem? Por isso, se tu clicares aqui, vais perceber que vais parar esta página e depois colocas simplesmente o montante, diz qual é que é a taxa de juros média e sem tu te aperceberes vais investir em todos estes tipos de empréstimo com diferentes riscos e repare bem, até diz aqui que a notação de risco da Mintos, ou seja, vai de 3,5 a 10, por isso imagina estar a investir em algo com risco de 3,5, ok? É péssimo, portanto quem quer tentar otimizar um pouco mais, por favor não clique aqui ou aqui, tá bem? É claro que tu deves fazer o que achas melhor segundo o teu perfil de investidor e objetivos e também perfil de risco, como é óbvio, mas para mim eu vou querer principalmente que esteja entre 7,5 e 10. É claro que eu também estive a ver algumas que compensa ir a partir de 7, mas abaixo de 7 para mim já não compensa. De qualquer modo, o que eu vou fazer é um investimento automático, mas manual, ou seja, eu é que vou decidir todos os critérios e portanto a minha opção vai ser esta, construir a sua própria carteira. Eu não vou clicar naquela última opção aqui atrás que nós vimos que era procurar empréstimos, porque eu não quero estar manualmente sempre a procurar, etc. Eu quero que seja automático, mas com base nos meus critérios. Portanto, vai passar a esta página e para começar eu quero em euro, tá bem? Depois é mercado primário, não vai ser mercado secundário. É claro que há pessoas mais experientes que tentam ainda ter uma rentabilidade superior a partir do mercado secundário, mas que têm que ter muito cuidado porque certamente às vezes podem ficar a perder. De qualquer modo, para quem quer se desfazer ou melhor vender os seus investimentos para então ter o capital mais cedo, por alguma razão, imagina que precisa urgentemente, então pode ir ao mercado secundário tentar vender, mas depois se vender a um desconto vai acabar por perder dinheiro, por isso tenta otimizar de forma a que coloques um período que vai de encontro aos teus objetivos. Por exemplo, se queres levantar daqui a 2 ou 3 meses, então o período que deves colocar deve ser até 3 meses, porque se colocares de 6, 9 meses ou até mais, depois vais ter que esperar esse tempo ou então vender com desconto e acabas por perder dinheiro, que não é isso que se quer. Pronto, assim sendo, repara que aqui tem 4 critérios muito importantes, que são empresa, entidade legal, que este é o mais importante de todos, é o país, é o Mintos Risk Score, que aqui também é muito importante, e também o tipo de crédito. Então, para isto, para conseguir tentar otimizar o meu risco-retorno e escolher os melhores critérios possíveis, eu tive que recorrer às estatísticas da Mintos. Isto em primeiro lugar, está bem? Portanto, isto aqui está atualizado até o dia 2, que é 7 de fevereiro, no momento que eu estou a gravar este vídeo, está bem? Porque é normal, pronto, haver edição e tudo mais, e por isso o vídeo sair mais tarde, mas obviamente não sai muito mais tarde. Obviamente que sai este mês, mas daqui a uma semana, provavelmente, qualquer coisa por aí. De qualquer modo, quando vamos aqui à página das estatísticas da Mintos relativamente aos empréstimos, conseguimos ver várias informações, mas aquela que eu tenho mais interesse é relativamente às lending companies, ou seja, as empresas dos quais eu basicamente vou estar a investir, está bem? Emprestar o meu dinheiro para receber juros. E aqui, estas lending companies estão organizadas por setor, ou seja, temos aqui empréstimos para a agricultura, temos empréstimos para negócios, empréstimos hipotecários e por aí fora. Pronto, o primeiro passo vai ser clicar aqui em percentagem. Aqui quando se clica em percentagem, vai dizer qual é a percentagem em cada setor que está em corrente, ou seja, que não há atrasos, está bem? Portanto, aqueles que estão, por exemplo, com 57, 75, 63, é logo para talvez descartar, a não ser que haja empresas dentro deste setor que realmente valham a pena. E é isso que vamos estar a ver, ou seja, o que é que eu estive a fazer nestas horas que se passaram? Então, eu estive a ver
todas estas empresas, ou seja, eu tive aqui a abrir o mais, tal como podes ver, vou abrir para todos os tipos de empréstimo, tal como podes ver aqui, está bem? E eu tive a ver todas estas empresas. Por isso, eu criei aqui um documento para facilitar esta procura, está bem? Portanto, eu não quero que tu percas as horas que eu perdi e por isso criei aqui um documento resumido a explicar que este documento é gratuito e foi feito neste dia para escolher as piores landing companies e considerar algumas das melhores tendo em conta a percentagem de incumprimento, ok? Por isso o que está aqui é dizer o incumprimento para cada uma destas empresas neste momento. E também tive em consideração os empréstimos que estão disponíveis, porque se a amostra for pequena, então é fácil para eles que não tenham atrasos, ou seja, nós precisamos de uma amostra grande, tá bem? De vários empréstimos que estejam disponíveis para realmente entender se eles, quando têm a operação já grandita, se continuam a cumprir os prazos, entendes? É por isso que eu escolhi aqui também várias por terem uma amostra pequena, tá bem? É por serem pequeninas que não vale a pena sequer considerá-las, porque depois quando forem maiores ou tiverem uma quantidade superior de empréstimos disponíveis, podem facilmente entrar em incumprimento. Ok, pronto. Portanto, agora que já entendeste os meus critérios, aquilo que eu tive em consideração, então vamos começar aqui com os empréstimos agrícolas. Por isso, aqui decidi evitar todos, está bem? Por isso, podes ver que apenas está este disponível e realmente até tem uma percentagem até 31 a 60 dias de atraso, o que para mim é bastante, está bem? Por isso, aqui eu excluo logo, ou seja, sou bastante rigoroso nestes critérios. Depois, relativamente a empréstimos para negócios, evitei estas todas, mas aprovei aqui a Nera Capital. Por isso, se eu for à Nera Capital, está aqui, também tem uma amostra gigantesca, tem mesmo muito, e tem 100% corrente, ou seja, não há atrasos, zero de atrasos, e a amostra é enorme. Portanto, este aqui vai definitivamente estar aqui nos meus critérios, por isso eu vou limpar tudo, e agora vou procurar pela, como é que se chama? Nera Capital. Por isso, assim é mais fácil procurar aqui Nera Capital. Deixa-me lá ver onde é que está. Está aqui Nera Capital e podes ver que tem uma classificação, um ranking de 7.3. Está bem? Por isso, na força de recompra é que pelos vistos é mais fraco, também eles nunca precisaram. De qualquer modo, podes ver que a classificação é bastante elevada. Já te disse, a minha classificação vai ser acima de 7, está bem? Por isso, se fosse até 7.5, esta não seria considerada, a Nera Capital, e eu acredito que até é uma boa landing company para considerar. Sendo que depois utilizei aqui um truquezinho, que foi ir ao mercado secundário para, entretanto, ver qual é que é a taxa que está aqui associada, etc. e também a classificação. Portanto, eu fui aqui procurar nas landing companies, selecionei tal como podes ver aqui, que eu estou a aproximar, e podes ver aqui a classificação. E até conseguimos ver qual é que é a taxa de juros, que até é bastante elevada. Ou seja, eles têm tudo. Têm em corrente o que passa nos meus critérios, têm uma boa classificação, não têm quaisquer atrasos, têm uma amostra gigante e, portanto, só com esta landing company já é possível ter aqui uma taxa para a minha empresa de 14% que eu me sinto confortável, o que é incrível. Porquê? Porque eu fiz aqui um bom estudo relacionado com a otimização do meu auto-invest. Ou seja, a partir do momento em que nós conseguimos perceber que conseguimos ter aqui pelo menos 14%, então quando vamos aqui em baixo e escolher a taxa de juro associada, então vamos querer até 15%, está bem? Ou seja, 15%. Pronto, isto para incluirmos que os 14% vão ser quase um mínimo. É claro que é importante também diversificar e por isso eu vou considerar outras empresas que estão no meu documento, tá bem? Por isso vamos continuar, então vou só aqui para cima, depois tenho aqui para Invoice Financing, então evitar todos, ou seja, de todos os que eu vi não valeu nenhuma pena. Temos também aqui para empréstimo hipotecário, evitar todos, mas atenção, isto é para o meu perfil de investidor e objetivos. Depois, empréstimos pessoais, eu coloquei evitar quase todos, mas vi aqui alguma esperança na Credifiel, ou seja, eu vou procurar aqui por Credifiel. Se não souberes, isto aqui é só Ctrl F para procurar aqui, tá bem? Credifiel. Está aqui, Credifiel tem uma classificação de 8.3, tá bem? Por isso podes ver aqui, 8.3, crédito pessoal. Por isso eu acho que já conseguiste compreender que segundo o meu documento, no tipo de crédito, eu vou tirar os empréstimos agrícolas, que estão aqui. Vou tirar também Invoice Financing, por isso que está aqui financiamento de faturas. Mortgage Loans, que é crédito hipotecário, também vou tirar. E agora Personal Loans não tiro porque inclui este aqui. Atenção que eu também tive a ver outras, ou seja, houve aqui uma, por exemplo, que não tinha quaisquer atrasos, mas a sua classificação era de 6.2, que aqui é Dinerito, pronto. Depois houve aqui outra que não tinha quase atrasos nenhuns, mas a sua classificação era de 5.5 e não valia a pena. Entretanto, há aqui outra que eu tenho que ver, que é Go Credit. Ok, por isso vou ver a sua classificação primeiro, procurar por Go Credit.
Ok, esta tem uma classificação de 7.6, está bem? E eu vou ver no mercado secundário qual é que é a taxa que oferece. Por isso, vou procurar aqui por GoCredit. Aqui está, então a taxa que oferece é a partir de 12%, que até é uma taxa relativamente pequena, comparativamente à outra que vimos na, se não me engano, Nera Capital, que era de 14%. Esta aqui é 12%, mais ou menos, temos também aqui de 8,5%, por isso isto pode variar. Só vou colocar aqui a anotação. E por acaso eu acho que não chegamos a ver qual é que era a percentagem da Credifiel. Por isso eu vou procurar muito rapidamente, assim que isto atualizar, pelos vistos isto saiu. Para ir onde eu estava, basta vir a investir em empréstimos, depois colocar aqui procurar empréstimos e em vez de colocar mercado primário, colocar mercado secundário. Porquê é que eu estou a colocar mercado secundário? Porque aqui tenho a certeza que está tudo praticamente disponível e assim tenho uma noção do que é que está a ser praticado para cada lending company. Então, Credifiel está aqui, deixa-me lá ver a taxa que está associada, é pequena, é de cerca de 10%, por isso é pequenino. Estas provavelmente nem sequer vou apanhar, porquê? Porque eu não estou interessado numa taxa tão pequena. Eu, para mim, tendo em conta aquela que nós vimos da Nera Capital, para mim faz mais sentido estar no intervalo entre os 12% a 15%, que é bastante elevado. Mas por uma questão de diversificação, eu poderia considerar também a 11%, mas mesmo assim, provavelmente não iria apanhar a Credifiel. A não ser que a Credifiel e a GoCredit possam algum dia ter empréstimos de 12%, 13%, e aí já apanha. Por isso vale a pena continuar nos critérios, está bem? Ou seja, aqui a GoCredit eu vou selecioná-la. De qualquer modo, eu vou ser exigente e vou colocar aqui entre 12% e 15%, ou seja, alterar aqui 12 e 15. O único problema é que eu não tenho a certeza se aquela com 14% está no mercado primário, mas eu posso ver rapidamente, ou seja, vou aqui e seleciono mercado primário e agora no mercado primário vou procurar por Nera Capital, porque se entretanto ela não estiver disponível significa que tenho que considerar mais para isto ir investindo. Mas pronto, vou procurar Nera Capital, está aqui e sim, no mercado primário está disponível. Aliás, está disponível com uma taxa bastante elevada, 17% é mesmo muito elevado. O que eu fico muito surpreendido, porque como é que eles não têm aqui dias de atraso uma taxa tão elevada? Eu vou aqui trocar para ver qual é que é o mínimo que eles têm. Pronto, eles têm entre 14% a 17%. Por isso, será que eu devia também considerar os 17%? É assim, como eu estou a investir inicialmente apenas os 1000 euros, está bem? Que eu vou otimizar mês após mês. Então, o que vou fazer é considerar os 17%. Ou seja, vou até 18%, está bem? E vai certamente apanhar estes empréstimos aqui desta empresa. Agora, eu vou ter que depois estudar e averiguar o porquê de estarem a oferecer uma taxa tão elevada, qual é que é o risco associado, porque realmente apanhar de 14% e 17%, uma pessoa fica um bocado, espera lá, aqui tem que haver algum senão, aqui algum risco superior associado, não é? De qualquer modo, do que eu tenha visto, todas aqui incluem o Buyback Guarantee, está bem? Por isso é que não existe aqui a opção para selecionar o Buyback Guarantee, porque todas incluem, ok? Isto aqui estamos a falar de um instrumento financeiro regulado e por isso tem as proteções associadas. De qualquer modo, deixa-me só ver aqui o prazo, por isso 21 meses. Então não vai apanhar, é isto, não vai apanhar porque se eu apenas limito-me a 9 meses no máximo, ok? Para o meu caso, então é claro que não vai apanhar aqui estes meses todos. Esta é uma taxa de juros anual, atenção, não é uma taxa de juros associada a estes meses todos, mas ter que esperar 21 meses é mesmo muito. Portanto, deixa-me lá ver aqui os 14%. 14% também está para 23 meses e por esta razão o meu auto-invest não vai apanhar estes empréstimos, não vai apanhar estes tipos de investimento porque eu aqui em baixo vou selecionar até 9 meses. Ou seja, é aquilo que me sinto mais confortável, não quero que esteja durante tanto tempo, por isso vai até 9 meses e ao só ir até 9 meses, então não vai conseguir apanhar aquela taxa tão elevada. É por essa razão que agora tenho que considerar as restantes. Tenho que vir aqui ao mercado primário e selecionar a Credifiel para ver aqui os meses que estão associados e a taxa. Por isso aqui também estamos a falar de um tempo restante que abrange os 19 meses e por essa razão também não deve conseguir apanhar. Ou seja, até agora vejo-me obrigado a ter que recorrer a um prazo superior, mas deixa-me lá ver também a outra, a GoCredit. Muito bem, relativamente à GoCredit nem sequer está disponível no mercado primário. Por isso, aqui estou-me a sentir obrigado a aumentar o meu prazo. Mas vamos ver as restantes, está bem? A seguir, aqui no documento, tenho penhoras. Podes ver aqui e aqui diz que era para evitar todos. Assim sendo, o que eu vou fazer é vir aqui procurar por penhoras e evitá-las. Ou seja, tipos de crédito, penhoras e está removido. Depois a seguinte, acredito que seja uma pool de empréstimos de lixo, ok? E portanto aquilo que eu vi que não estava com qualquer atraso, depois fui ver a classificação e apareceu uma classificação muito baixa, está bem? Isto só para teres uma noção que já vamos mais ou menos a metade, não até um pouco abaixo, portanto já vamos aqui, ok? Portanto isto já foi visto. Depois vamos passar a car loans, vamos passar a short term loans, que são empréstimos de curto
curto prazo e car rental, ok? Por isso, estes dois relacionados com carros, ok? Que eu coloquei aqui foi evitar todos e aqui ponderar apenas um. Ou seja, car loans é para remover. Voltar aqui atrás, tipo de crédito, onde é que está do carro? Está crédito de automóvel, remover também. E depois, relativamente ao aluguer do automóvel, então só há aqui uma que se deva considerar. Ou seja, vou voltar aqui, chama-se Eleven Group. Ou seja, tu podes ver que tem uma classificação de 8.9, segundo o que eu vi, e tem 98.1% em corrente. Aliás, aqui aparece 98.9, se calhar eu não ajustei bem. Exato, 99% em corrente e a amostra até é elevada. Por isso o que eu vou fazer é procurar aqui no Marketplace, ver se está disponível e procurar por Eleven Group. Ok, selecionei Eleven Group, tem uma classificação de 7.2, ou seja, não é 8.9, a não ser que haja aqui empréstimos que têm uma classificação de 9 até. Por isso acho que também vai depender um bocado do país, temos que ter atenção a isto, mas eu acho que o mínimo, deixa lá ver qual é que é o mínimo. O mínimo que eles têm é de 7.2, portanto passa nos critérios, mas repara, termo restante, aqui diz que está atrasado, será que, agora isto é algo que eu estou a ponderar, não, pronto, também tem aqui alguns que estão atrasados realmente, mas não são muitos. De qualquer modo, a taxa de juros é mesmo muito pequena. Ou seja, eu até vou ver qual é que tem a melhor classificação e mesmo estes é péssimo, é uma taxa de juros mesmo muito pequena. Depois relativamente ao prazo também é muito elevado, por isso eu posso considerar, mas mesmo assim eu acho que não vai apanhar nenhum empréstimo porque a taxa de juros é muito pequena. Por isso, agora vou aqui, vou procurar por Eleven Group, que está aqui, e podemos ver que tem de vários países. E o país que tem melhor classificação parece que é da Lituânia. Exato, é da Lituânia. Ou seja, ao ser da Lituânia, eu vou selecionar. Aliás, eu posso selecionar todos que têm uma boa classificação. Ou seja, este também tem 9.2. Por isso, como este tem vários, se eu quiser ser mais seletivo, então eu vou colocar acima de 8. Ok? Que são estes. Por isso, vou só descartar estes 3, que não são muitos, mas de qualquer modo, pronto, são vários dentro do mesmo. Pronto, também verifiquei relativamente aos outros se tinha mais opções, mas não. Este parece-me que é dos únicos que realmente tem várias opções em diferentes países. Pronto, assim sendo, o que é que falta? Vou aqui novamente ao documento. Nós tínhamos saltado portanto falta os short term loans. É isso, empréstimos de curto prazo, porque a parte dos carros já vimos, então é evitar todos menos um que podemos ponderar, que é qual? Que é este que é o FinClusion. Então vou novamente ao Marketplace, procurar pelo FinClusion, aqui está, FinClusion, e podemos ver que tem uma classificação muito baixa, por isso eu coloquei aqui ponderar, porque realmente pode ter poucos atrasos, mas eu depois coloquei amarelo e risquei, tal como outros, porque realmente tem aqui esta classificação que é baixa, por isso não vale de toda a pena. Assim sendo, aqueles que eu selecionei parecem-me ser os que têm o melhor risco-retorno para o meu perfil de investidor e objetivos. Tu deverás fazer para o teu, para o meu caso são aqueles. Agora, há aqui um pequeno problema que eu vou ter que considerar, também, que eu pronto não estava à espera, mas realmente vou ter que considerá-lo, que é qual? Que é o facto de praticamente todas as minhas opções têm um prazo mas tão grande. É claro que existe mercado secundário, eu depois posso vender aí, mas o grande problema aqui é que se eu quiser que o investimento termine naquele prazo de 9 meses, eu não consigo, ou seja, tenho que esperar antes que termine, a não ser que eu venda no mercado secundário, e aí provavelmente vou ter que vender com algum desconto. Pronto, esse parece-me ser o maior problema que depois nos próximos episódios vou ter que pensar como é que eu posso resolver, mas para já vou então investir estes cerca de 1000 euros com um prazo muito grande. Ou seja, vou ter que ver novamente aqui no Nora, que é o que tinha o prazo superior com uma boa classificação, ou seja, Nera Capital, e vou procurar aqui novamente por Nera Capital no mercado principal, portanto é os que estão disponíveis. Vejo que são 23 meses, ou seja, ainda é inferior comparativamente a outros que tivemos a ver, são estes 17%, ou seja, tenho que ir pelo menos com 24 meses para conseguir apanhar, ok? Porque agora já não faz uma grande diferença se vou apanhar os de 14 ou 17%, visto que o prazo é praticamente o mesmo, mas mesmo assim estar à espera 23 meses, pronto, isto também não estamos a falar de muito tempo, são 2 anos, praticamente. Sabes que não estou habituado a prazos tão grandes, porque normalmente os meus outros investimentos é mais ou menos cerca de 6 meses, e é normal que isto me faça um pouco de confusão, mas pronto, eu também nos próximos meses vou tentar otimizar ainda mais, ver mais opções que tenham um prazo mais reduzido, com uma boa taxa, e agora vou tentar me contentar com este prazo, com esta taxa elevada. Isto, atenção, estamos a falar de uma taxa anual, portanto é 17% nos primeiros 12 meses, depois 17% novamente nos segundos 12 meses, ok? Portanto, isto aqui é uma taxa anual. Só para tu entenderes que estes 17% não correspondem à totalidade dos 23 meses e 21 dias, está bem? Isto é sempre uma taxa anual. Aliás, se tu passares o rato por cima, diz aqui taxa de juro bruta anual paga ao investidor, excluindo comissões e perdas estimadas. Portanto, o que eu vou fazer agora é aumentar, ou seja, de 9 meses para 24 meses, ou seja, 2 anos,
para então apanhar este tipo de empréstimo. E o que é que eu vou querer? Eu quero que apanhe entre uma taxa de 12% a 18%, também para apanhar também aqueles. Agora, se tu clicares aqui a dizer ver o que está disponível, abaixo de taxa de juros média atual de 12,3%, consegues ver o intervalo para o qual diz as várias taxas e também os empréstimos disponíveis. Também isto também pode-te ajudar em ter uma noção em euro e KZTs, que é a moeda do Cazaquistão, aquilo que está disponível para as várias taxas. E aqui o máximo, pelos vistos, é estes 17% que vimos já há bocado, que tem um score de 7, ok? Por isso, pelos vistos, segundo esta tabela, não conseguimos nada melhor que isto. E atenção que há muitas lending companies que têm uma classificação pior, mas que não conseguem oferecer tanto. Mas pronto, eu depois eventualmente vou voltar a fazer um estudo melhor relativamente a este tipo de empréstimos, portanto eu vou começar com estes 1000 e mês a mês vou otimizar, mas vou partilhar tudo no Patreon. Ou seja, nos próximos meses em que eu vou tentar otimizar e melhorar o meu Auto Invest, eu apenas vou partilhar no Patreon, porque os próximos episódios vão estar apenas no Patreon. Por isso, se quiseres usufruir desta série, que é tanto para empresas como também investidores normais, porque os investidores normais também podem investir de igual forma, então depois é só acompanhar-me no Patreon. A partir do primeiro plano já é possível, portanto o primeiro plano tem um custo mensal de 3€ mais IVA, está bem? E a partir daí já consegues acompanhar esta série mensalmente. Pronto, agora o intervalo de 12 a 18 vai até 24 meses, tal como vimos aqui no mercado primário, só para confirmar mais uma vez. Exato, vai até 24 meses. Pronto, eu não quero que seja abaixo de 12%, também já selecionei aqui todas, principalmente aquela que é a Nera Capital. Essa quero garantir que esteja selecionada e está aqui selecionada. Estamos a falar de uma empresa que está na Irlanda, ok? Por isso não estamos a falar de uma empresa qualquer que está num país esquisito, não. Estamos a falar de uma lending company que está na Irlanda e o setor é crédito empresarial, portanto empréstimo para negócios. Ok, aqui está o prazo, eu vou colocar dinâmica. Tu podes ler mais no tipo de diversificação, sendo que o personalizado requer um pouco de mais estudo para realmente atribuir manualmente o limite de atribuição para cada empresa, mas eu acho que na parte dinâmica para já está ótimo, sendo que eu aqui selecionei todos os países, porque aqui só vai incluir dentro daquelas empresas que eu selecionei, dentro dos setores, ou seja, dos tipos de empréstimo que eu selecionei, está bem? Mas mesmo assim, eu nos próximos meses posso tentar também otimizar relativamente aos países selecionados. Pronto, nome do portfólio, eu vou colocar a Workaholic 1.0, que esta é a primeira versão. O target do portfólio, que é relativamente ao montante máximo que pretende investir com esta carteira, eu para já, está bem, como é a primeira versão, vou colocar metade daquilo que eu tenho disponível, sendo que neste momento só me vai tirar 1000, ok? Porque eu coloquei para 9000 estarem na conta. Por isso, aqui no target vou colocar 5000, aqui vai de 50 para 200, que é aquilo que eu também selecionei noutros tipos de investimento que eu já fiz em diferentes plataformas, está bem? É aquilo que me sinto mais confortável e assim sendo, eu vou clicar em guardar e ativar. Pronto, está feito. Foi criado, por isso eu selecionei cerca de 8 entidades financeiras com intervalo entre 12% a 18% e podemos ver isto também aqui a vir a investir, empréstimos, deixa-me lá ver, isto está aqui, ou seja, temos aqui a estratégia personalizada, está bem? Workaholic 1.0, em que neste momento é possível investir 1000 de 5000, a média diz aqui cerca de 17%, não é? Também está aqui o prazo médio de 21 meses, investimentos 5, temos também aqui a taxa de juros média de 7% e termo cerca de 21 meses, investimentos 5, por isso eu acho que isto já apanhou alguns. Deixa-me lá ver. Ver investimentos, muito bem, vamos lá ver se já apanhou alguns. Não tem investimentos ativos, quando começar a investir pode acompanhar os seus investimentos ativos aqui. Deixa lá ver o que é que aparece quando eu clico. Pronto, aparece isto, deixa-me voltar para trás. Depois aqui em carteiras, só para te confirmar, ok. Pelos vistos ainda não aparece aqui nada investido, mas acho que isto faz supostamente um cálculo do que é que vai ser a taxa de juros média e o prazo médio, em princípio. De qualquer modo, eu estou satisfeito com este primeiro Auto Invest, mas claro que nos próximos episódios eu vou querer otimizá-lo ainda mais. Se tu também tiveres sugestões, podes escrever nos comentários e depois as futuras atualizações eu vou colocar no Patreon. Entretanto, no meu portfólio vou colocar esta taxa de juros média também com o respectivo prazo para simular mais ou menos aquilo que vai ser o meu retorno, mas mês após mês irei verificar e atualizar no portfólio. Por isso, é tudo por este vídeo. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se tiveres alguma dúvida, então não hesites em escrever nos comentários. Obrigado por teres visto e até uma próxima.